Falou, doutor, eu optaria só pela lipo, não faria cicatriz. Ah, os resultados são bons, mas eu prefiro só a lipo. Doutor Daniel Botelho, quero fazer uma abdominoplastia, quero tratar a flacidez de pele, mas não quero cicatriz. Doutor Daniel, aquela cicatriz, meu Deus, sofro, me dá calafrios só de pensar na cicatriz de uma abdominoplastia. Jesus, como faz? Como eu resolvo isso? Será mesmo que eu preciso de uma abdominoplastia? Enfim, querido, se você sofre com a tal da cicatriz da abdominoplastia, senta aí pra gente conversar um pouco mais sobre isso e você entender qual é o escopo de decisão, né? Como o cirurgião opta por uma cicatriz. Será que a gente pode escolher com cicatriz, sem cicatriz? Será que a gente simplesmente é igual um opcional de carro, né? A gente quer com, a gente quer sem. Enfim, vamos entender um pouco mais sobre isso para vocês, se eventualmente decidirem realizar esse procedimento, realizem com bastante segurança, bastante consciência daquilo que vocês estão fazendo e, óbvio, né? Muitas vezes até encorajar vocês a tomar uma decisão que vai ser transformador para a vida de muitos. Certo, meu futuro paciente? Então, vamos ao próximo passo e é óbvio, né? Curta, compartilha, clica no sininho para receber sempre as notificações desse vídeo. Quer saber mais? Tá curioso, tá curiosa? Quer conhecer casos reais? Acesse o site www.danielbotelhoplastica.com. Certo? Agora sim, roda bem. Queridos, isso é uma pergunta, e na verdade não é só uma pergunta, né? É uma afirmação, né? Que muitos pacientes, seja rede social, enfim, futuros pacientes, melhor dizendo, né? Eles colocam, né? Poxa, adoro os resultados de uma abdominoplastia, mas sofro com essa cicatriz, não quero a cicatriz, só de pensar na cicatriz, meu Deus do céu. Queridos, entendam o seguinte, quando a gente vai fazer uma abdominoplastia, a cicatriz, ela muitas vezes não é uma opção, né? A gente fazer a cirurgia com, fazer a cirurgia sem, não é um opcional de carro. É uma condição, né? Muitas vezes a gente precisa da cicatriz para conferir um excelente resultado. E aí sim está embutido o excelente resultado junto com a cicatriz. Entenda uma coisa, por aquele corpinho que não precisa de cicatriz, realmente não faz o menor sentido e nenhum cirurgião do planeta vai querer colocar cicatriz simplesmente por prazer, né? A gente utiliza da cicatriz justamente para a gente atingir resultados muito bons para situações que nos obrigam a utilizar a cicatriz. E que situações são essas, doutor Daniel? Principalmente pacientes que têm uma condição de flacidez de pele muito maior. Flacidez de pele que não vai resolver exclusivamente só com tecnologias avançadas. Uma flacidez de pele que, de certa maneira, vai atrapalhar qualquer lipoaspiração que se faça. Às vezes alguns futuros pacientes me dizem lá, doutor, eu optaria só pela lipo, não faria cicatriz. Ah, os resultados são bons, mas eu prefiro só a lipo. Queridos, muitas vezes não é uma questão de preferir. Muitas vezes, só a lipo, num caso como o seu aí, pode trazer um resultado catastrófico, tá? Um resultado terrível. Tá? Então, uma lipoaspiração mal indicada, uma lipoaspiração para um paciente que não precisa, vai te trazer muito problema. Irregularidade, piorar a flacidez de pele, um resultado extremamente indesejável, certo? Eu acho que vocês já devem ter visto, né? Aqueles abdômenes cheios de irregularidade, aqueles abdômenes cheios de fibroses que distorcem completamente o abdômen. Muitas vezes isso está relacionado sim a uma flacidez um pouco maior e que às vezes a gente pode, não só às vezes, a gente consegue evitar esse tipo de situação quando a gente opta por uma abdominoplastia. E aí, se o paciente às vezes força a indicação de uma lipoaspiração quando não se tem ou não se pode realizar, a correção disso vai ser muito mais complexa, muito mais difícil e com resultado mais limitado. Entenda, a escolha de um procedimento, a indicação de um procedimento é como a gente escolher um número de sapato, certo? Se eu sei que eu calço 40, não adianta eu comprar um sapato 39, um sapato 38, que vai detonar o meu pé. Se eu calço 40, não adianta eu me interessar pelo sapato número 43, que vai sobrar, vai ficar saindo do pé, entenda. Se o meu corpo precisa de uma abdominoplastia, não adianta eu forçar a ausência de cicatriz, que a gente vai acabar tendo muito mais problema, certo? Poxa, doutor, então dá para fazer uma cicatriz pequena? Depende do caso.
Em alguns casos sim, em outros casos não, tá? E óbvio, aí entra o mesmo raciocínio do número de sapato. Em alguns pacientes a gente não consegue ou não vai ou não faz sentido indicar uma abdominoplastia. E às vezes esse paciente tem um pouco de flacidez já que atrapalha. E aí às vezes a gente vai utilizar das ferramentas de cicatrizes reduzidas, certo? Justamente para corrigir o que precisa ser corrigido e conferir o melhor resultado possível. E aí entra a associação de tecnologias, certo? Importante lembrar, as tecnologias sim de retração de pele são muito boas, mas não são milagrosas. Há um limite para tudo. E aí o profissional, com a sua experiência, precisa entender esse limite, precisa entender até onde dá para ir, precisa entender de fato até onde dá para apostar, digamos assim, em uma cirurgia sem cicatriz, certo, meu paciente? E eu vou dizer mais uma coisa para você ficar com o coração mais tranquilo. Entenda, as pessoas que mais sofrem com a ideia da cicatriz são as que não têm cicatriz. As que têm cicatriz estão super felizes, curtindo a vida, nem um pouco preocupadas, porque se a cicatriz está bem posicionada, fica excelente, tá? E aí entra outra bobagem, que é fazer tatuagem em cima de cicatriz, que muitas vezes pode deixar essa cicatriz até mais visível e pode denunciar mais ainda a presença de cicatriz do que você simplesmente relaxar e curtir o seu corpo novo, certo? Entenda, quando a gente indica uma cicatriz, e aí estou falando de um cirurgião experiente, um cirurgião que conhece, dedicado à cirurgia de contorno corporal, é de fato para chegar ao melhor resultado possível, certo? Entenda isso de maneira bastante clara e de maneira a deixar você tranquilo ou tranquila, tá? Porque o objetivo da cirurgia é sim de conferir o melhor resultado possível, certo? Mesmo considerando uma cicatriz. E aí eu vou dizer para você uma outra coisa ainda. Eu tenho resultados de abdominoplastia que são muito mais bonitos esteticamente do que alguns resultados de lipoaspiração, inclusive de flacidez, com um pouquinho de flacidez de pele, entende? Então, a abdominoplastia, quando bem indicada, tem sim resultados excepcionais, certo, meu querido? Faz o seguinte, tá ainda com alguma dúvida, você vai acessar meu site www.danielbotelhoplastica.com, vai conhecer um pouquinho mais, tem alguns resultados lá justamente para você entender um pouco melhor sobre esse contexto, certo, meu querido? Aguardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!